Jesus é suficiente para mim, Ele é suficiente para você. E nada mais importa quando Ele vem, nada mais importa quando Ele vem. Jesus é suficiente para mim, Ele é suficiente para você. E nada mais importa quando Ele vem, nada mais importa quando Ele vem. Jesus é suficiente para mim, Ele é suficiente para você. E nada mais importa quando Ele vem, nada mais importa quando Ele vem, nada mais importa, não, e nada mais importa quando Ele vem. E nada mais importa, quando Ele vem. Tanto procurei, mas quem me achou foi você. Quem me achou foi você, Jesus. Tanto procurei, mas quem me achou foi tão belo, mas que os olhos podem ver. Tão puro, não consigo entender. Oi. Boa noite, paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Louvamos ao Senhor por estarmos na sua casa. Eu convido você a estar abrindo a sua Bíblia em João, capítulo 19, no versículo 29. João, aleluia. Glórias ao Senhor nosso Deus. Deus é muito bom. Deus é bom o tempo todo Deus é bom. Em João, capítulo 19, versículo 29, diz assim: estava ali um vaso cheio de vinagre, e embeberam de vinagre uma esponja, e fixando num caniço de isopo, chegaram-lhe à boca. Quando, pois, Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado. E inclinando-se a cabeça, rendeu o seu espírito. Nós podemos ver que quando o Senhor Jesus, Ele declara essas palavras, está consumado. A partir daquele momento, nós entramos na era da graça do Senhor. Tudo que tinha sido dito, tudo que tinha previsto na palavra do Senhor, através da lei, naquele momento tinha sido realmente consumado. Tudo tinha sido realizado. E hoje nós estamos diante da graça do Senhor. Ele se entregou na cruz do Calvário por mim e para você, para que hoje nós pudéssemos ter vida, e vida com abundância, para que nós pudéssemos desfrutar da graça do Senhor. Graça é algo que nós não merecemos. Nós não merecíamos estar aqui. Nós não merecíamos estar com o nosso nome escrito no livro da vida, mas pelo sangue de Jesus que foi vertido naquela cruz por mim e por você, hoje nós podemos estar na presença do Senhor. Hoje nós podemos levantar a nossa mão e glorificar ao nome do Senhor, porque Ele é digno de todo louvor, de toda glória, de toda honra. Ele se colocou no lugar por mim e por você, para que hoje nós pudéssemos estar aqui. E nós louvamos ao Senhor,
nós adoramos ao Senhor, nós glorificamos o nome dEle, porque Ele é digno, Ele pagou o preço, Ele pagou, Ele nos amou antes da fundação, antes de nós sermos concedido pela nossa mãe. O Senhor já nos amava, Ele já tinha escrito todos os dias da nossa vida. Por isso eu convido você, seja grato ao Senhor, engrandeça o nome dEle. Você hoje pode ter a sua vida, a sua casa transformada, porque alguém pagou o preço, alguém se entregou naquela cruz para que hoje nós pudéssemos estar aqui, para que nós pudéssemos ter vida, para que nós pudéssemos receber da graça, do poder, do amor de Deus sobre nós, sobre a nossa casa e a família. Por isso eu convido você, feche os teus olhos. É um momento de você agradecer, é um momento de gratidão, é um momento de graça do Senhor sobre nós, porque nós temos essa oportunidade de estar na casa dEle, de poder adorar, de você que está aí na tua casa, independente de você não estar aqui, mas que a glória do Senhor vem invadir a sua casa, vem invadir a sua vida, vem invadir o seu coração, e que você receba agora, em nome de Jesus, a graça do Senhor sobre você. Oh, meu Deus, obrigada, Pai. Obrigada, Senhor, porque mais um dia nós estamos aqui na tua casa, mais um dia nós podemos nos reunir em teu nome. Obrigada, Senhor, pelo teu amor. Obrigada pela tua bondade, Senhor. Obrigada pela tua graça. Obrigada pela tua salvação. Obrigada, Senhor, pela restauração, pela cura, pela libertação, por tudo que o Senhor fez na cruz do Calvário. Obrigada, Senhor, porque como o Senhor Jesus, naquele momento, Ele declarou: está consumado. O véu se abriu do alto ao chão, e hoje nós temos liberdade de estar diante de Ti. Ah, Senhor, obrigada. Obrigada, Espírito Santo. Nós te convidamos, Senhor. Manifesta-te, Senhor, no nosso meio. O Senhor tem toda a liberdade. Nós te amamos, Senhor. Nós te adoramos, Senhor. Nós queremos mais e mais da tua presença na nossa vida. Fala conosco, Senhor. Fala conosco. Nós abrimos o nosso coração para que o Senhor fale e se revele a nós esta noite. Pai, aqueles que estão em casa, ah, Senhor, visita com teu poder, Pai. Visita com teu amor, com seus braços, Senhor, sobre a vida deles. Venha, Senhor Deus, realmente fazer grandes coisas, Pai, porque a tua palavra, Deus, diz que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais desceu no coração do homem aquilo que o Senhor tem preparado para nós, para aqueles que confiam em Ti. E nós confiamos e esperamos, Senhor, o melhor nas nossas vidas, porque a Tua vontade, ela é boa, a Tua vontade, ela é perfeita, a Tua vontade é agradável. Aleluia, aleluia, Senhor. Glória, 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 glória a Ti. Obrigada, obrigada, Senhor. Oh, Espírito Santo, obrigada, Senhor. Entregamos tudo, este culto a Ti, Senhor. É para o Senhor, é pelo Senhor, tudo é para a Tua glória. Em nome de Jesus. Amém. Senhor.
glórias damos ao Senhor. Esse é o motivo que nós queremos, é ser inundados sempre da presença dEle. A palavra do Senhor diz que nossos olhos têm que se fixar ao Senhor, porque Ele é digno de toda a honra, de toda a glória, e tudo seja manifesto diante dEle. Porque Ele é digno de todas as coisas, e a palavra do Senhor diz que toda língua confessará, e todo joelho se dobrará. Os santos e os anjos se prostram aos teus pés. Os anciãos rendem suas coroas ao Cordeiro e a Ele cantam. Tu és digno de tudo. Tu és digno de tudo. Pois tudo vem de ti, tudo é para ti, tua é a glória. Tu és digno de tudo. Tu és digno de tudo. Pois tudo vem de ti, tudo é para ti, tua é a glória. Os santos e os anjos se prostram aos teus pés. Os anciãos rendem suas coroas ao Cordeiro e a Ele cantam. Tu és digno de tudo. Tu és digno de tudo. Pois tudo vem de ti, tudo é para ti, tua é a glória. Tu és digno de tudo. Tu és digno de tudo. Pois tudo vem de ti, tudo é para ti, tua é a glória. Dia e noite sube a ti nossa adoração. Dia e noite sube a ti nossa adoração.
suba a ti nossa adoração. Dia e noite suba a ti nossa adoração. Te digno de tudo. Tu és digno de tudo. Pois tudo vem de ti. Tudo é para ti. Tua é a glória. Declare: tu és digno de tudo. Tu és digno de tudo. Pois tudo vem de ti. Tudo é para ti. Tua é a glória. Amados, eu só tenho uma palavra para você nesta noite, que quando nós buscamos ao Senhor, o Senhor, Ele tem resposta. Ele tem resposta, seja no momento bom, seja no momento mau. E tudo que o Senhor quer é manter essa chama acesa em nosso coração. Talvez você que está assistindo, talvez você esteja passando por alguma coisa. Talvez o Senhor tenha... Você acha que o Senhor se calou. Mas a palavra do Senhor, Ele diz que não abandona um filho seu. E eu posso dizer para você que nos momentos mais difíceis, o Senhor, Ele sempre ouviu a minha voz. E sempre veio em meu socorro. E essa é a única certeza que eu tenho na minha vida. E se o meu amor por Deus e por aquilo que o Senhor já fez na minha vida, Ele é como uma chama. E nesta noite eu te convido que você deixe essa chama tomar conta do seu coração. Às vezes nós vamos contra os ventos, nós vamos contra a maré. Mas o Senhor, Ele disse: eu estarei com você até a consumação dos séculos. E essa é a promessa do Senhor para mim e para você. Que Ele vai estar conosco no momento bom e no momento ruim. Então deixe que essa chama tome conta do seu peito. La la la, la 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 la, 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 la la la.
bater na porta e o meu coração queimou. Eu não vou parar, gastarei minha vida aos teus pés. Eu não vou parar, gastarei minha vida aos teus pés. Larará, larararará, larará, larararará, larará, larararará. Larará, larararará, larará, larararará, larará, larararará. Eu tenho fogo cerrado em meu peito, que não me dá descanso. Eu não tenho descanso. Eu tenho fogo cerrado em meu peito, que não me dá descanso. Eu não tenho descanso. Deixa queimar, deixa queimar. Deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar. Deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar. Eu tenho fogo cerrado em meu peito, que não me dá descanso. Eu não tenho descanso. Eu tenho fogo cerrado em meu peito, que não me dá descanso. Eu não tenho descanso. Deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar. Deixa queimar, deixa queimar. Deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar. Vamos convidar ao fogo do Senhor? Deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar. Vamos de novo. Deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar. Só vocês agora. Deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar. Deixa queimar, deixa queimar. Mais uma vez. Deixa queimar, deixa queimar. Deixa queimar, deixa queimar. Deixa queimar, deixa queimar. Aleluia! É isso que eu convido, que você deixa
o seu coração aberto para que o coração do Senhor flua através da sua vida. Porque a palavra do Senhor, Ele diz que Ele é nosso Pai. A vida pode ser madrasta, mas o nosso Pai é Pai. Então eu creio que o Senhor tem algo novo para as nossas vidas. Porque Ele sempre vai escolher na sua palavra, Ele diz que Ele, como Pai, Ele sabe dar boas dádivas. Lembra da passagem que Jesus encontrou aquela mulher e ela pediu que o Jesus... Ela não era participante, né, da cultura ali deles, ela não era, né, judeia, não era nada. Mas ela disse, se o Senhor pode, né, abençoar os seus filhos, nós como cachorrinhos também recebemos da mesa. Jesus não tem migalhas para nós. Mas Ele viu a humildade no coração daquela mulher. E Ele exaltou isso. Exaltou que a fé dela tocou o coração dele. E quando nós temos fé e nós depositamos diante dele, não importa qual seja a tua petição, ou qual seja o teu problema, se você botar diante de Deus, Ele vai tomar conta. Seja uma enfermidade, seja uma situação financeira. Um pai, ele jamais abandona. Pelo menos o nosso Pai Celestial, não. E é essa a única certeza que eu tenho para te dizer. Para você que está aqui, para você que está assistindo, que Ele é Pai. E a sua palavra em Isaías 59, eu amo esse versículo. Que diz que a sua mão não está encolhida, nem seus ouvidos tapados, para que não possa abençoar. Então tome posse dessa promessa. Tome posse daquilo que o Senhor tem falado ao seu coração. As adversidades podem até surgir, mas as promessas do Senhor, elas não são como o vento. Elas se cumprirão.
deixa o céu descer. Teu é o reino teu, o poder é tua, é a glória para sempre. Amém. E teu é o reino teu, o poder é tua, é a glória para sempre. Amém. Deixa o céu descer. Deixa o céu descer. Deixa o céu descer. Deixa o céu descer. Teu é o reino teu, o poder é tua, é a glória para sempre. Amém. Diga isso, diga. E teu é o reino teu. Diga isso mais uma O vez. poder é tua, é a glória para sempre. Amém. Diga isso. Teu é o reino teu, o poder é tua, é a glória para sempre. Amém. E teu é o reino teu, o poder é tua, é a glória para sempre. Amém. Aleluia. Deixa o céu Aleluia. O poder é dele. A glória é dele. deixa o céu O poder, querido, sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família, está nele. A glória está nele. Deixa o céu descer no teu coração, na tua casa, na tua família. Deixa o céu descer. Porque a glória é para ele, a glória é dele. E ele não divide com ninguém. A glória é dele. O louvor é para ele, a adoração é para ele. Tudo é para ele. Tudo é para ele. Coloca a mão no seu coração e declare isso mais uma vez. Declare isso, diga: Senhor, enche o meu coração, enche a minha vida, enche a minha casa, enche a minha família. Aleluia, aleluia. Deixa o A glória é dele, a glória é dele. Aleluia, deixa o céu descer. aleluia. E teu é o reino teu, o poder é tua, é a glória para sempre. Amém. E teu é o reino teu, o poder é tua, é a glória para sempre. Amém. Só igreja, só igreja. Teu é o reino teu, o poder é É a glória para sempre. Amém. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Amém. A paz do Senhor a todos que estão aqui, a todos que estão aí na sua casa nos assistindo, que porventura vão nos assistir. Que a paz do Senhor esteja sobre as nossas vidas. Aleluia. Glória a Deus. Amém? Bênção de Deus, querido. Diga comigo assim: a minha casa
em ordem. Como que eu faço isso? Quando Jesus, escuta o que eu vou falar para você, querido. Quando Jesus, ele entra para colocar a casa em ordem, quando Jesus restaura a casa, é porque tem propósito. A casa em ordem, ela tem propósito no nosso coração de restauração. Diga assim para o teu irmão, coloca a tua casa em ordem. Porque Jesus vai restaurar. Porque tem propósito para restaurar. Porque tem propósito no teu coração de restauração. Então, quando a gente vê isso, quando a gente entende que a ordem, para botar em casa a casa em ordem, é quando Jesus entra. Ele entra, quando Jesus entra, ele restaura o propósito do nosso coração. Eu quero que você abra a tua Bíblia aí em Mateus 21, do 10 ao 13. 21, capítulo 21, versículo 10 e 13. Jesus, quando ele entra, querido, Jesus, quando ele restaura, tem propósito. Tem propósito para o nosso coração. E aqui nós vamos ver uma passagem onde Jesus, ele entra em Jerusalém. E toda a cidade se agita. Toda a cidade se agita. Posso dizer uma coisa para você? Quando Jesus entra na nossa vida, quando ele entra no nosso coração, ele agita a nossa vida. Quando ele entra na nossa vida, querido, nada fica a mesma coisa. Nada fica igual. Quando ele entra na nossa vida, quando ele entra no nosso coração, tem agitação. Quando Jesus entra, ele agita. Ele agita a tua vida, ele agita a vida das pessoas que estão à tua volta, a tua casa, a tua família, ele agita o teu trabalho, ele agita. Não é mais o mesmo. As coisas não são mais a mesma. Então, capítulo 21, versículo 10 diz assim: quando Jesus entrou em Jerusalém, toda a cidade ficou o quê? Agitada. E perguntavam, quem é esse? A multidão respondia, esse é Jesus, o profeta de Nazaré, da Galileia. Jesus entrou no templo, expulsou todos que ali estavam comprando e vendendo. E disse, está escrito, a minha casa será chamada casa de oração, mas vocês estão fazendo dela um covil de ladrão. Diga comigo de novo, a entrada de Jesus nunca é silenciosa. A própria palavra nos diz que toda a cidade se agitou. E todos perguntavam, quem é esse? Quem é esse? Para pensar. Quando Jesus entrou na tua vida, quando ele entrou na tua vida, quanta coisa Jesus agitou. E as pessoas perguntavam, quem é esse? Que já não faz mais o que fazia, que já não comete os mesmos pecados, que já não faz as mesmas coisas, que já não realiza aquilo que ele fazia. Quem é esse que faz toda a mudança? Quem é esse, querido, que pega a nossa vida e coloca para fora tudo aquilo que não presta, tudo aquilo que não é? Porque ali a palavra diz que a casa era casa de oração. E a nossa vida, o nosso coração tem que ser assim. Uma vida de oração. Homens e mulheres de Deus em oração. Homens e mulheres de Deus que vão pagar o preço orando
e clamando pelas suas vidas e pela vida da sua casa e da sua família. Porque quando Jesus entra em Jerusalém, nada ficou em silêncio. A entrada dele não foi silenciosa. E quando entra na nossa vida, querido, ele agita algumas coisas. E na cidade de Jerusalém, a cidade se agitou, as pessoas perguntavam quem ele era, mas poucos estavam preparados para o que ele iria fazer em seguida. Porque, trazendo para a nossa vida, a gente até hoje não está preparado para que Jesus faça as coisas que ele precisa fazer na nossa vida. Sim ou não? Até hoje. Jesus entrou na minha vida, mudou muita coisa, agitou muita coisa. Fez muitas coisas. E até hoje, querido, ele está fazendo. E a gente precisa estar preparado para aquilo que ele vai continuar fazendo na nossa vida. A gente precisa estar preparado, porque quando ele entra, ele agita as coisas, ele faz uma agitação. As pessoas lá perguntavam quem ele era, mas poucos estavam preparados para aquilo que faria em seguida. E muitas vezes hoje a gente vê que todo mundo aceita Jesus. Sim ou não? Todo mundo diz, não, eu sou cristão. Mas não estão preparados para aquilo que Jesus fará em seguida. Porque não abrem mão. Não querem que muda nada, não querem transformar nada, não querem uma mudança. Querem viver da mesma forma, do mesmo jeito. E Jesus, quando ele entra, querido, aquelas pessoas do templo não estavam preparadas para aquilo que ele ia fazer. Para aquilo que ele faria em seguida. E aqui eu anotei que ao entrar no templo, Jesus não encontrou oração. Não encontrou oração, não encontrou arrependimento e não encontrou reverência. Mas encontrou comércio, exploração e religiosidade. Uau! Como que está a nossa vida? Como que está o templo? Como que está o templo, querido? Como que está a nossa vida? Como está o nosso coração? Como que está a nossa vida? Será que Jesus encontra hoje oração? Será que encontra arrependimento? Será que encontra reverência na nossa vida? Será que encontra isso ou encontra comércio? Ou encontra exploração? Ou encontra religiosidade? Porque cada coisa dessas fala ao nosso coração. Como está o nosso coração? Como está a nossa vida? Porque hoje a gente vê muito, as pessoas oram pouco, se arrependem muito menos. Oram pouco, se arrependem muito menos. E reverência, então, nem se fala. É ou não é? Oração, esquece. Lembra, tem um post na internet que fala, mostra duas igrejas, uma cheia de evento, lotado, uma fila enorme. E depois a outra diz assim, oração. Tem um ou dois só, lembra? Alguém já viu isso? Porque é assim que está, muitas vezes, a nossa vida. A gente não tem uma vida de oração, a gente não tem uma vida de arrependimento. E reverência, então, hoje em dia, é raríssimo. Porque muitas vezes a gente encontra comércio. As pessoas, elas acham que tudo é comércio. Que tudo é um comércio. Exploração e religiosidade. Ah, mas eu vou no culto. Ah, mas eu canto, mas eu toco, mas eu prego. Mas eu não volto ao culto, eu faço isso, eu faço aquilo.
E muitas vezes, querido, falta para a gente é reverência, arrependimento, oração. E a gente, muitas vezes, a gente faz um comércio. Teve uma época numa igreja, e agora tem muito, né? As pessoas trocavam chimarrão dentro da igreja. E tomavam chimarrão. E eu me apavorei. E era gente virando para trás, e era gente pedindo chimarrão, e era gente... Não estou falando de outra igreja, estou falando da igreja que eu pastoreava. Daí um dia eu chamei a irmã, eu digo, minha irmã, aqui não, né? Você quer tomar chimarrão? Toma depois, toma antes, toma em casa, toma ali na frente, na sombrinha, na fresquinha, mas não é do culto, dentro da igreja. E a irmã para mim, pastor lá de lá, o pastor Celso, não, está tudo certo, pastor, é verdade, está tudo certo. Não vou tomar mais chimarrão. Eu digo, glória a Deus, irmão. Bênção de Deus. Passou 2 cultos. A irmã com revista do Avon. Passando revista de Avon um para o outro. Passando. Aí a pastora está aí, sabe? Isso é real. Estou falando para você porque é real. Eu dizia, rapaz, a irmã parou de tomar chimarrão e agora está vendendo Avon. Tinha uns, como é que chama, irmã? Daqueles, o estojo que era enrolado assim, um preto, né? Ela passava de mão. Aí olhava para trás e dizia assim, daí depois que tu olhar, tu passa para a irmã aí que está aí atrás. E a irmã, depois que está aí atrás, passa para fulana ali que também quer ver. Aí eu, puxa vida, e aquilo me incomodando. E eu, irmã, preciso falar contigo. Pastor, já parei com o chimarrão, agora não tem mais. Mas você começou a vender Avon dentro da igreja. Aí eu digo, não, aí não dá, minha irmã, aí não dá. Vende na saída, vende na entrada. Oferece para as pessoas lá, mas na hora do culto não. Tá bom, pastor, tá bom. Tá bom. Então, agora eu entendi que eu não posso tomar chimarrão e não posso vender nada aqui na igreja. Não, não pode, minha irmã, não pode. Você acha que resolveu? Fica na sua imaginação o restante. Era outra coisa. Então, muitas vezes para nós, querido, o que falta é reverência, é arrependimento, é oração. O que falta é isso para nós. Muitas vezes nós fizemos um comércio, exploração, religiosidade, e uma religiosidade vazia. Eu canto, eu toco, eu prego, eu venho nos cultos, mas é vazio. É algo vazio, que não mudou nada. E que muitas vezes a gente começa a ver que o lugar separado por Deus havia perdido o propósito que é a nossa vida, que é o nosso coração. O lugar que era separado para Deus, que era preparado para Deus, havia se perdido para o propósito que era para ser, para existir, que é adoração, que é arrependimento, que é busca. E ali nós vamos ver que Jesus se indigna. A indignação de Jesus nasce de uma impulsividade, mas também de zelo pelo que é santo. E muitas vezes, querido, a gente não entende por que algumas coisas acontecem na nossa vida. Por que algumas coisas acontecem na nossa vida, a gente não entende. Mas o Senhor, Ele está mostrando algo para a gente. Ele muitas vezes, Ele se indigna até mesmo com as nossas vidas, com nossas atitudes, com aquilo que a gente faz.
E ele se indigna. E ele permite algumas coisas, se impulsiona a algumas coisas, se indigna com algo na nossa vida, que é para guardar aquilo que é santo na nossa vida, que é o nosso coração, que é a nossa vida. Eu preciso entender isso, porque Jesus, ele não suportava ver o nome do Pai sendo usado para benefício próprio. E olha que se a gente trouxer para agora, para alguns dias, agora, as pessoas usam o evangelho para benefício próprio. Posso contar mais uma para vocês? A minha calça, ela só é larga, querida, ela só é larga, mas ela não é bombacha. Esses dias, um abençoado, ele me liga, manda mensagem, fala de Deus, fala de Jesus. Assim, quando ele abre a boca para falar, eu quase aceito Jesus. Que eu fiz, o que acontecia, e ele me manda mensagem um dia desse, agora, uma semana atrás, me manda mensagem: pastor, eu quero ir na tua igreja. Eu digo, glória a Deus, bênção, cara. Ah, que bênção. Faz hora que está para se vir. Mas eu digo, eu vou te buscar aí. E ele, pastor, eu não estou morando mais no mesmo lugar. Eu estou morando no outro lugar agora, mais longe. Na 90 e poucos de Taquara. Eu digo, puxa, aí não ia dar para fazer tudo, né? Aí eu disse para ele, eu digo, não, mano, então vem de Uber. Eu pago para ti. Pega o Uber, vem aqui que eu pago. E eu estou bem de dinheiro. Vem que eu pago. E aí, o abençoado, 6 horas da tarde, pastor, o Uber não quer vir porque eu tenho uma corrida pendente. E o senhor precisa me mandar o dinheiro. E eu, em casa, de manhã, Roque, quietinho, sossegado. Eu digo, eu não vou mandar o dinheiro para ele. Porque daqui a pouco, se eu mando e ele não vem, macho, eu não vou mandar. Finquei o pé. Mas finquei o pé, eu digo, não vou mandar. Não vou mandar. Chegou 6 horas, hein, Maída? O irmão aqui, eu já estou aqui na igreja, o irmão, pastor, o Uber não dá para vir, porque eu tenho uma corrida pendente, ele só vem se eu pagar aquela. Aí eu pago aquela e fico devendo essa. Mas o senhor vai ter que me mandar o valor, R$30. E aí o coração... Daqui a pouco, eu estava ali comigo, ali na hora, pastor, pede para ele mandar o QR Code, que aí tu consegue pagar. E eu para lá, falando com ele, nada, mas, resumindo, o que aconteceu? O pastor mandou os R$30. Estou esperando ele até agora aqui na igreja. E ainda me bloqueou. Estou bloqueado, irmã. R$30. 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 Puxa vida, podia ter comprado uma chuleta de porco, né? Chuletinha de porco, a pastora gosta de tomar uma chuletinha de porco, ceboladinha, né, irmã Rosa? Aí podia. 30 pila. Mandei mensagem para o abençoado.
Viu? Mandei. E ele, vou chamar agora. Até agora o cara acho que não ouviu ele ainda. E me bloqueou. Então a gente, quando vê isso aqui, a gente começa a ver, querido, que Jesus, ele muitas vezes, ele permite algumas coisas, que é para trabalhar na nossa vida, para preservar aquilo que é santo na nossa vida. Ele permite porque as pessoas não suportam ver aquilo que o Senhor está fazendo. E aí começa a ver o povo, aí o povo começa a ser enganado pela fé. E é assim. O templo, que deveria aproximar as pessoas de Deus, havia se tornado um obstáculo. E para pensar hoje. Para pensar, querido. Hoje, as pessoas, você fala para as pessoas assim, eu sou crente, eu sou cristão. Algumas, elas colocam os obstáculos, sim ou não? Elas colocam. Porque muitas vezes acontece isso. Mas Deus permite, querido, essas coisas, para que a gente possa aprender, para que a gente possa... Eu faz hora que não aprendo, né? Mas eu ainda tenho esperança, ainda que o Senhor ainda vai trabalhar na minha vida, no meu coração, para que eu possa mudar essas coisas. E essa semana mesmo, eu mandei mensagem para o Luciano, falei com a pastora, e eu digo, gente, o que eu faço? Gente, me dá uma luz de alguma situação que precisava, mas graças a Deus, eu me segurei, eu fiquei na minha, fiquei quietinho, e deu tudo certo, não. Aquilo que havia se tornado um obstáculo, que muitas vezes é assim. Diga comigo assim, por Jesus, melhor, por isso, Jesus age. Derruba a mesa, expõe erro e restaura o sentido da adoração verdadeira. Você pode dar uma salva de palmas para Jesus? É por isso, é por essas coisas, querido, que Jesus derruba a mesa, expõe erro, restaura sentido de adoração verdadeira. É por isso. E ali a gente vai ver uma cena que revela algo profundo no nosso coração. Revela algo para nós profundo. Muitas vezes a gente externa tudo que aparece em ordem. Prática religiosa, discursos corretos, rotina espiritual, sim ou não? Sim ou não? A gente faz tudo isso. Muitas vezes a gente externa isso, tudo parece em ordem. A prática religiosa, a gente vem para os cultos, assiste os cultos, ouve a palavra, a gente faz tudo. A gente tem discurso correto, uma rotina espiritual, e a gente tem isso. Mas internamente, o templo está em ruínas, cheio de interesse e de negociações. Como que está o seu coração? Como que está o seu coração? Porque quando Jesus entra, querido, eu anotei aqui, quando Jesus entra de verdade, ele não ignora o que está por fora do lugar. Ele não ignora. Mas ele confronta, limpa e organiza. Vou repetir de novo. Jesus, quando entra de verdade na nossa vida, ele não ignora o que está fora do lugar. Mas ele afronta, confronta, limpa e organiza. E não para de destruir, mas devolve o propósito na nossa vida, no nosso coração. Ele não ignora, querido, aquilo que está fora do lugar. Ele não ignora aquilo que está em ruínas. Mas ele trabalha dessa forma, ele confronta. Ele limpa e ele organiza. E ele não para de destruir aquilo que te tira da presença de Deus. Ele não para devolver o propósito.
o lugar onde Jesus chega não permanece a mesma coisa. Aonde ele chega não permanece a mesma coisa. A presença dele revela o que se perdeu, o que perdeu o sentido na nossa vida. Aquilo que perdeu o sentido na nossa vida. Quando ele entra, ele traz isso. Ele revela para nós aquilo que para nós perdeu o sentido. Mas ele restaura. Ele faz a gente de novo. Ele confronta. E quantas coisas já na nossa vida nós não fomos confrontados. E quantas coisas o Senhor Jesus já não limpou na nossa vida. E quantas coisas o Senhor já não organizou na nossa vida. Porque quando ele entra, querido, quando ele chega na nossa vida, nunca permanece a mesma coisa. Você era o mesmo de ontem? Você é o mesmo de ontem? Você é o mesmo de 1 ano atrás, de 5 anos atrás, de 10 anos atrás? Ele confronta. Ele coloca, ele nos confronta. Ele organiza as coisas. Ele limpa. E ele coloca para nós aquilo que nós precisamos. Trazer para nós aquilo que é revelado naquilo que se perdeu durante a caminhada. O templo era casa de oração, mas virou um comércio. Ele não ignorou, mas ele confrontou, e ele reorganizou, e ele expulsou aquilo que não era para estar naquele lugar. E muitas vezes, querido, na nossa vida acontece assim. O nosso coração é assim. A nossa casa muitas vezes precisa ser confrontada para devolver o propósito de Deus na nossa vida, para devolver aquilo que a gente precisa, tornar hábito nosso de nós buscarmos a Ele. Aquilo que se tornou hábito vazio para nós precisa ser removido para trazer oração, para trazer, voltar o lugar da oração, da adoração dentro da nossa casa, dentro da nossa família. Porque hoje a gente vê isso. A gente vê muito essas coisas. E o que acontece é que nós precisamos mudar. Nós precisamos olhar e ver o que precisa ser mudado, o que precisa ser removido, para o Senhor trazer de volta, ocupar o lugar santo que é dele. Nós precisamos abrir o coração para Cristo é permanecer, que Ele faça o que for necessário. Diga para o teu irmão assim: abre o coração, para que Cristo permita fazer o que for necessário. Não é perda, querido. Quando a gente faz isso, quando a gente abre o nosso coração para Cristo, quando a gente permite que Ele faça o que for necessário, não é perda, é cuidado. Não é juízo, é graça do Senhor. É amor que restaura. Quando nós nos permitimos isso, Ele para nós, quando nós abrimos o nosso coração para Cristo e permitimos que Ele faça a mudança, Ele faz exatamente isso. Não é perda para nós, é cuidado. Não é perda, é cuidado. Não é juízo, é graça de Deus. É amor que restaura as nossas vidas. Que nós temos que parar e olhar algumas coisas e começar a refletir, como eu botei aqui. Jesus se importa com o propósito, não com a aparência. Ele não se importa com o propósito. Ele não se importa. Jesus não se importa com o propósito, e não com a aparência. Onde há oração verdadeira e religiosidade se torna um ruído vazio. Porque muitas vezes muitas vezes a gente entra numa aparência de religiosidade.
Ah, eu oro, eu busco. Ah, eu tenho uma oração verdadeira, eu tenho uma oração bonita. Ah, eu faço isso. Ah, eu faço aquilo, não sei o quê. Uma religiosidade se torna um ruído vazio na nossa vida. Jesus, ele se importa, sim, querido, com o nosso propósito. Ele se importa com o nosso propósito. Ele se importa com aquilo que nós fizemos. Ele se importa com o propósito, não com a aparência. Não é de aparência que se vive, mas de propósito de Deus na nossa vida. Porque não adianta você ter aparência, mas não há oração verdadeira. Não tem oração verdadeira, é uma religiosidade que se torna um ruído vazio, que não tem resultado nenhum. Segunda coisa que eu anotei ali para refletir, a presença de Cristo nos confronta antes de confortar. Diga para o teu irmão assim, se prepara. A presença de Cristo na tua vida vai confrontar antes de confortar. Sim ou não? Antes do conforto vem o confronto. Antes de nós, agora eu vou para a zona de conforto. Não vai não. Porque se você abrir o teu coração para ele entrar, o templo para ele entrar, querido, ele vai derrubar, ele vai botar algumas coisas abaixo. Ele vai fazer com que algumas coisas sejam confrontadas na tua vida, para depois sim vir o conforto, para depois haver o conforto. Porque muitas vezes há uma aparência de religiosidade, há uma aparência de religiosidade, e é um ruído vazio, que não leva a nada, que não leva a lugar nenhum. E a terceira coisa aqui que eu anotei é, o coração é verdadeiro templo. O coração é o verdadeiro templo. Porque Deus não divide espaço com aquilo que rouba o centro da adoração dele. Que rouba o centro da verdadeira adoração dele. Quarta coisa que eu coloquei para refletir, para nós refletir, a limpeza precede a restauração. Primeiro o Senhor bota abaixo, depois limpa e depois restaura. Primeiro ele limpa, primeiro ele bota abaixo. Ele chega derrubando, ele chega botando, se indignando. Ele se indigna com as coisas, bota abaixo, derruba. E aí primeiro vem a limpeza. Porque a limpeza procede à restauração. Porque antes de reconstruir, Jesus remove o que impede a nossa vida plena na presença de Deus. Se você parar para refletir nisso, você vai ver, querido, que nós precisamos entender algumas coisas. Como está o teu coração? Como está o teu coração? Jesus, quando entrou naquela cidade, quando ele entrou em Jerusalém, a cidade toda se agitou. Hoje o que a gente vê, as pessoas vivendo da mesma forma. Vivemos do mesmo jeito. As pessoas vivem da mesma forma, do mesmo jeito. Não, mas eu estou indo na igreja. Eu estou fazendo tudo. Eu faço tudo, eu prego, eu canto, eu toco, eu limpo a igreja, eu faço tudo. Eu estou fazendo todos os propósitos, tudo aquilo. Tudo aquilo que foi me proposto ali, eu estou fazendo. Mas Jesus não se importa com a sua aparência. Ele se importa com o propósito que está na sua vida. Ele entra, querido, para agitar. Jesus não entra silenciosamente. Pelo menos
na minha vida não foi assim. Na minha vida não foi assim. Houve muita mudança na minha vida, houve muita transformação. Uma, porque eu nem sabia o que era igreja, não sabia nem o que era Bíblia, não sabia nada. Nunca tinha visto falar nisso. Nunca. Como eu falei para você, até na aula de catequese eu fui expulso. Então eu não tinha noção nenhuma. Mas quando ele entrou, eu posso garantir para você que ele agitou muitas coisas na minha vida. Ele agitou, ele botou muitas coisas abaixo, ele bagunçou, ele se indignou com algumas coisas e botou abaixo. Eu tinha na minha casa pastor Latlau, eu tinha na minha casa um barzinho de bebida, que era a coisa mais linda. Na época era o top dos top. Era só quem tinha dinheiro que tinha aquele bar. Sabe aqueles barzinhos laqueados, banquinho alto, Marcelo, estufadinho, tudo lindinho, tudo. Cara, era top. Estacinha, toda de pendurada. Era já na entrada da minha casa. Quando as pessoas entravam, elas colocavam o olho ali e diziam, nossa, que coisa mais linda. E eu... Era só para quem tinha dinheiro. Eu pelado, mas eu tinha. As pessoas olhavam aquilo e diziam, nossa. E eu aceitei Jesus, e ele entrou na minha vida, e ele começou a trabalhar, irmã, ele começou a derrubar algumas coisas, e ele começou a botar abaixo, e a primeira coisa que ele botou abaixo foi o quê? Aquele barzinho. Eu olho assim para aquele lá, aí Deus fala comigo, bota fora, tira. E a Rosa falava isso para mim, a pastora falava isso para mim. O Senhor vai tirar isso daí, o Senhor vai tirar. Eu digo, não vai nada, isso aí é caro. Isso é caro. Isso é caro, isso é coisa cara. E ela vai tirar, vai tirar. Um dia eu estou no culto, o Senhor falou comigo. Quando eu entro na minha casa, a primeira coisa que ele toca no meu coração é, tira. E eu olhei e disse, não, Senhor, escolhe outra coisa. Não, é aquilo ali, tira. E eu digo, tá bom, Senhor, eu vou tirar, eu vou vender, então eu vou oferecer para alguém. O Senhor, não! Você vai botar fora. Meu Deus, mas é uma fortuna, é um dinheirão. E Deus tira. E eu tinha outra relíquia, que era um quadro lindão. E eu digo, tá bom, vou tirar o bar, vou vender. As bebidas eu vou vender, as taças eu vou vender. E o Senhor, não, tu não vai fazer nada, tu vai quebrar e vai botar tudo fora. Eu disse, Senhor, mas não posso nem vender. Daqui a pouco não serve para mim, mas serve para alguém. E o Senhor, se não serve para ti, não serve para mais ninguém. Bota fora. Quebrei tudo, botei fora. As bebidas, caríssimas, quebrei tudo. As taças, quebrei tudo. Ficou aquele vazio. Um dia eu chego na minha casa, porque o Senhor, quando entra, querido, Ele começa a trabalhar, Ele começa a tirar algumas coisas, Ele bota abaixo, Ele não entra silencioso, não. Aceitei Jesus, está tudo lindo, está tudo maravilhoso. Eu vou continuar tomando a nossa manguaça, eu vou continuar com as coisas erradas, eu vou continuar, está tudo lindo, não vai não. Não vai não. O quadro. Começou a acontecer uns rebuliços lá em casa.
E foi uma irmã. Uma irmã. Sabe aquelas irmãs? O pastor vai lá orar na casa do Edinho e da Rosa. E foi. Eu digo, bom, agora já não tem mais esse bar, agora está tudo certo, está tudo tranquilo. Mas ficou aquele quadro lindo, maravilhoso na minha sala, assim, que eu ajeitei, furei, botei para o lado, ajeitei, para ficar bem no centro. Quando ela entra, eu digo, pronto, se foi meu quadro. Yeah. Esse aqui, Edinho, é que te deu. Esse aqui eu comprei do meu irmão. É do meu irmão, eu comprei dele. É do meu irmão. Não, mas tem que tirar. Eu disse, não, irmã, você não entendeu. Eu comprei do meu irmão e não foi barato, foi caríssimo. Tem que tirar. O problema todo da tua casa está nesse quadro. E eu digo, mas um quadro tão bonito, por que o problema está ali, minha irmã? E ela está ali. O que tu consegue enxergar ali? Aí daqui a pouco começa a olhar, pastor Ladrão. Começa a aparecer uns olhos, começa a aparecer umas caretas, começa a aparecer uns troços muito doidos lá. E eu digo, mas eu nunca vi esse negócio. Tira. E eu, tá bom, vou vender então, né? Não, tu não vai vender nada. Vai quebrar e botar fora. Eu digo, mas eu comprei dele, eu posso revender para ele de volta. Eu posso vender para outro, quem sabe? Você não vai vender, você vai quebrar. Tá bom. Peguei o quadro, tirei da parede, fomos lá para o fundo do pátio. Martelo, Michel tremia. Que nem os colorados na hora do Grenal, sabe? Pá, 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 quebrei tudo. Agora acabou tudo, agora está tudo lindo, porque Jesus, quando ele entra, querido, ele não entra silenciosamente na tua vida. Ele não entra, não, está tudo certo. Eu digo que está tudo lindo, tudo maravilhoso. A irmã vai aonde? Lá no quarto da Paola. Chega lá no quarto da Paola, isso aqui tem que tirar. Esses ursos aqui, você que gosta de tirar o ursinho da maquininha, tira isso, tira tudo isso, tira. Mas, irmã, eu estou cagão nisso. Você não tem noção, eu sou craque de tirar isso aí. Olha só, não tem nó. Tira tudo. Tira tudo. E a Paola falava para mim, pai, e para a mãe dela, falava, pai, tem alguém nos observando no quarto, tem alguém me olhando no quarto. E eu digo, tá bom, pô. Nós oramos e não adiantou nada. Entrou lá a irmã, pode tirar tudo. Pegou um ursinho, um monte, mas pegou um ursinho, abriu, tirou um trabalho dentro do ursinho, daquele monte. Pode tirar tudo. Botamos tudo num saco, queimamos tudo, pronto. Jesus, ele não entra silenciosamente na tua vida. Não adianta, querido. Jesus, ele não vai deixar você ficar da mesma forma. Ele não vai deixar você viver do mesmo jeito. Porque antes do conforto vem o confronto. Antes ele bota tudo abaixo. Ele derruba tudo, ele tira tudo. Ele agita porque ele não entra silenciosamente. Aí eu digo, pronto, está tudo resolvido. Tudo certo. Agora a minha casa está zerada. Sábado de tarde, terminava o serviço, ia 10, 12 motoqueiros lá para casa.
lavar moto, limpar moto, papapá, papapá. O que eles levavam? As manguaças. Campari, uísque, não sei o quê, não sei o quê. Está tudo certo. Não é eu, né? Não é eu. Não é eu, é eles. Daqui a pouco Deus, um culto, Deus fala ao meu coração, no meio daquele monte de gurizada lá, e a Rosa falava para mim, olha, mas agora já acabou, eu já não tenho mais o bar, já não tenho mais o quadro, já não tenho mais os ursinhos lá que incomodavam a Paula, eu já não tenho, agora é só as amizades, é só meus amigos, é só o pessoal, meus amigos, agora se eles bebem, o problema é deles. Aí Deus falou para mim, salta fora, essa amizade não é para ti. Eu digo, Deus, mas são meus amigos de anos. Salta fora. Mas eu jogo bola, imagina eu vou correr eles daqui, eu já não jogava muito bem. Mas eu, como era muito amigo deles, eles deixavam eu jogar no time, né, Márcio? E agora eu digo, correndo eles não vão deixar mais. E não deixaram. E saiu fora, e tiraram fora. E eu tive que, cortar minhas amizades. Tirei. Eu disse para eles, eu digo, cara, acabou, não tem mais. Não posso mais, não quero bebida, não quero ajuntamento mais aqui em casa, não quero mais nada. Porque antes do conforto, vem o confronto. E Deus foi tirando tudo, foi tirando. Porque ele entra, querido, ele não entra silenciosamente. É isso que vai fazer diferença. Porque a limpeza procede à restauração. E antes de reconstruir, Jesus ele vai remover o que impede a vida plena na presença do Senhor. E o que o Senhor precisa ainda remover da tua vida? Talvez você esteja numa zona de conforto. Talvez você esteja vivendo assim, pastor, mas comigo não foi assim. Eu aceitei Jesus e está tudo certo. Continuamos fazendo a mesma coisa, agindo da mesma forma, pensando da mesma forma. Mas a palavra nos diz totalmente diferente. Porque Jesus, ele entra, querido, e ele bagunça. Ele não entra silenciosamente. Ele não entra de qualquer forma, ele não entra, não, você vai viver, continua vivendo. E hoje o que mais a gente vê é isso, as pessoas vivendo do mesmo jeito. Vivendo da mesma forma. Não há mudança, não há transformação. Não há propósito, há aparência. E hoje é o que mais as pessoas vivem, é de aparência. Vivendo de aparência, não, está certo. Na minha vida, Jesus, quando ele entrou, querido, ele não entrou silenciosamente. Ele entrou derrubando muitas coisas. E continua derrubando muitas coisas ainda. Ele continua ainda. Pastor, o senhor está na zona de conforto? Não estou, não. Eu ainda continuo na zona de confronto. Jesus ainda continua me confrontando em muitas áreas da minha vida. Ainda não chegou o tempo do conforto. Porque quando ele entra, não é silenciosamente. As pessoas, quando veem Jesus na tua vida, elas perguntam, quem é esse? Quem é esse que mudou a tua vida, Márcio? Quem é esse que mudou a tua vida, Tati? Quem é esse que mudou a tua vida, Kete? Quem é esse que mudou a tua vida, Marcelo? Quem é esse, pastor Celso, que mudou a tua vida?
Quem é esse, Roque, que mudou a tua vida? Porque muitas vezes, querido, as pessoas nem percebem. É aquilo que a gente tem falado. O crente 007. Você só vai saber que ele é crente por um acaso. Porque é aparência. Não tem propósito. Não tem nada. Porque Jesus, quando ele entra agitando, ele entra fazendo barulho. Ele entra colocando algumas coisas abaixo. Ele remove algumas coisas. Ele não ignora, mas ele remove algumas coisas para que a gente possa saber e viver aquilo que ele tem para a nossa vida. Fica de pé, querido. Qual o tempo que você está vivendo? Qual o propósito? Quero chamar a pessoa aqui do louvor. Qual o propósito que você está vivendo? Qual o tempo que você está vivendo? O que você está vivendo hoje? O que Jesus encontrou quando entrou no templo do teu coração? O que ele encontrou, querido? Jesus, ele mudou alguma coisa? Ele entrou ou ele está em silêncio na tua vida? Ele mudou algo? Ele agitou alguma coisa na tua vida? Como está a tua vida? O que Jesus encontra hoje no templo do teu coração? Qual as práticas, as atitudes ou as áreas da tua vida que perderam o propósito original? Sai do teu lugar, vem aqui diante do altar. Fala com o Senhor. Fala com Ele. Abre o teu coração e diga para Ele: Senhor, entra na minha vida, entra na minha casa. O Senhor, quando Ele entra, Ele muda. Ele transforma, Ele agita. Ele não entra em silêncio. Você não continua vivendo da mesma forma. Você não continua vivendo do mesmo jeito. Porque a limpeza, ela procede à restauração. Antes de reconstruir, Jesus, ele remove aquilo que impede a vida plena na presença dele. O que Jesus tem encontrado no templo do teu coração? Eu pergunto para você que está aqui, para você que está aí na sua casa. Qual as práticas, as atitudes ou as áreas da tua vida que perderam o propósito original? Nós queremos te ouvir. Diga para Ele: Senhor, eu estou disposto a permitir que o Senhor coloque ordem naquilo que for necessário na minha vida. Aquilo que for necessário, o Senhor coloca em ordem na minha vida. Abre o teu coração, começa a falar com Ele. Essa casa é sua casa. Qual as práticas? Nós deixamos ela. Qual as atitudes da sua vida, de áreas da sua vida que perderam o propósito original? Fale com Ele. A casa é sua. Diga para Ele: Senhor, eu estou disposto a mudar. E eu permito que o Senhor coloque ordem naquilo que for necessário. Sabe, querido, nós precisamos ter práticas de discípulos de Jesus. Qual as práticas, pastor? Nós precisamos convidar Ele. Convide Jesus a examinar o teu coração. Não temas o confronto, não tema o confronto santo. Ele sempre vem acompanhado da graça do Senhor.
Fale para o Senhor, comece hoje. É hoje, não depois. Não adie o ajuste que rouba a sua paz, a sua comunhão com Deus. Restaure o lugar da oração, aonde a oração volta ao centro, ao propósito. Essa casa é sua casa, nós Quando isso acontece, o propósito também retorna. Quando você restaura, Jesus, aleluia, apareça, abra o seu coração, fale com Ele. Aleluia. Enche este lugar. Fale com o Senhor, diga para Ele: Senhor, eu estou permitindo essa noite, Senhor. Eu estou permitindo que o Senhor restaure aquilo que for preciso na minha vida, no meu coração, na minha casa, na minha família. A casa é sua, Senhor, entra. O templo é seu. Que o teu Aleluia. nome cresça, enche este lugar. Restaure o lugar da oração, onde a oração volta ao centro. O propósito também retorna. O propósito de Deus também retorna. Vem me incendiar. Diga. Que o teu nome cresça, enche este lugar. Diga isso, diga. Enche este lugar. Aleluia. Apareça, que o teu nome cresça. Aleluia. Vem me incendiar, vem me incendiar. Aleluia. Apareça, que o teu nome cresça, enche este lugar, enche este lugar. Qual as práticas, querido? Apareça, Qual é as que o práticas teu suas? nome cresça, A vem prática de me discípulo de Jesus. vem me incendiar. Quando nós praticamos isso na nossa vida, nós precisamos convidar o Senhor para entrar no nosso coração, na nossa casa, na nossa família. Nós não temos que ter medo do confronto, aquele confronto santo, porque ele sempre vem acompanhado da graça de Deus. Então comece hoje, não é depois, não é mais tarde, é agora. É agora, não é depois, é agora. Comece agora, comece hoje. Não adie isso na sua vida, não adie os ajustes que roubam a tua paz, a tua comunhão com Deus. Restaure o lugar da oração. Aleluia. 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 Nós deixamos ela pra você. Aleluia. Jesus. Aleluia. Eu posso garantir para você que quando Jesus entra, Ele não entra silenciosamente. Ele entra agitando. Ele entra para que as pessoas que estão à tua volta perguntem quem Ele é. E todos nós temos que ter a resposta na ponta da língua. Ele é Jesus de Nazaré. Ele é Jesus de Nazaré. Deixa eu falar uma coisa para você. Jesus, Ele não entra para destruir a sua casa.
Ele entra para restaurar a sua casa. O que Ele remove, o que Ele vai remover, não sustenta a sua vida. Mas o que Ele preserva, o que Ele preserva na tua vida, na tua casa, gera paz, verdade e comunhão. Hoje é dia de você abrir a porta e dizer: pode entrar, Senhor. Pode entrar, Deus. A casa é sua. Pode entrar. Pode entrar, Senhor. A casa é sua. Porque eu posso te garantir, querido, quando Jesus coloca a casa em ordem, a vida volta a ter sentido. Quando Jesus coloca a casa em ordem, a tua vida, a tua casa, a tua família volta a ter sentido. Porque a palavra dele mesmo diz: creia em mim. Creia em mim. E a palavra do Senhor, Ele nos leva, querido, a declarar todos os dias: cria em mim, Senhor. Cria em mim, ó Deus, um coração puro. Coloca a mão no seu coração. Pai, nós te louvamos. Nós bendizemos o teu nome, Senhor. Obrigado pela tua palavra. Obrigado, Senhor, pelo aquilo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Entra na nossa vida, entra na nossa casa, entra na nossa família, Senhor. Faz morada, Senhor. Muda o que for preciso. Restaura o que for preciso, Senhor. Faz um milagre na minha vida. Restaura. Assim como a tua palavra diz, Senhor. Cria em nós, ó Deus, um coração puro. Cria em nós, ó Deus, um coração puro nas nossas vidas, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Você pode dar uma salva de palmas para Jesus? Apareça, que o teu nome... Como é que é? Vamos lá? Apareça, que o teu nome cresça, enche este lugar. Diga isso, diga! Enche este lugar. Você que está aqui, você que está aí na sua casa. Apareça, que o teu nome cresça, vem me incendiar, vem me incendiar. Aleluia! Apareça, que o teu nome cresça, enche este lugar, enche este lugar. Aleluia! Apareça, que o teu nome cresça, vem me incendiar, vem me incendiar. Aleluia! Dê uma salva de palmas bem forte para Jesus. Bem forte, bem forte. Aleluia! Glória a Deus. Amém. Querido, que Deus abençoe a tua vida, a tua casa, a tua família, você que está nos assistindo, que Deus abençoe e que o Senhor possa sim criar um coração puro na tua vida. Que quando Ele entra verdadeiramente, Ele vai agitar algumas coisas em nome de Jesus. Amém? Amém?